Muito boa tarde, ou melhor dizendo, muito boa noite para você que nos acompanha nas redes sociais da Rádio Cidade, facebook.com/Rádio Cidade 670, e também para vocês que estão nas páginas de Ogebook, João Arruda e Gabriel Carriconde. São 6 horas mais 1 minuto, está começando o Cidade em Debate desta quarta-feira, 20 de maio de 2020. Muito boa noite, Ogê. Boa noite a todos, boa noite, Gabriel, boa noite, João. Mais calmo agora de tarde, de manhã você estava bastante nervoso, Gê? Eu me acalmei um pouco agora, porque o indigitado, o desqualificado, o presidiário, pediu desculpas oficialmente à nação. Agora me acalmei um pouco, mas não muito. E também não me acalmei em relação ao pedido de desculpa feito pelo presidente Bolsonaro, porque também pediu desculpa daquela bobagem de tubaína e cloroquina. Fiquei mais irritado com o Lula, porque o Lula praticamente bendisse o coronavírus. O outro fez piada, não devia ter feito também. São 20 mil brasileiros que perderam a vida e os homens públicos brasileiros estejam no poder, estejam fora do poder, estejam prestes a ir para a cadeia, como é o caso do indigitado 51, Lula da Silva, não importa. Há que ter respeito pelo povo brasileiro, há que ter respeito pela pandemia, há que ter respeito por tudo que nós estamos passando, pela destruição da economia. Não há nenhum motivo para quem quer que seja achar que esse assunto é ameno, achar que esse assunto merece uma piada, ainda que seja sob a égide privada. Agora, partindo da premissa que trata-se de um ex-presidente da República e um presidente da República no exercício do cargo, Gabriel, não dá para ficar calmo. Realmente, a ação de ambos merece um repúdio. Eu só estou mais calmo porque os dois tiveram a dignidade de vir a público e pedir desculpa. Tanto o senhor Lula da Silva quanto o senhor Jair Messias Bolsonaro. Os dois pediram desculpas à nação. Fizeram bem ao pedir desculpas e fizeram muito mal comportando-se como comportaram-se ontem. Nós, povo brasileiro... Hein? A gente vai falar sobre esse assunto ainda hoje, Eugênio. Agora você veja, é a carência do país em relação a novas lideranças, a pessoas que nos representem de fato. É muito triste o que nós estamos vivendo mesmo. O ex-presidente Lula, muito infeliz na declaração que deu, uma demonstração de que a política eleitoral está acima do interesse público, uma ansiedade, voracidade para estabelecer uma plataforma de disputa eleitoral em nível nacional e comprovar que os equívocos do atual gestor do Brasil são para mostrar que ele é um péssimo governante. Enfim, tudo isso não vem ao caso quando nós temos aí inúmeras mortes e vivemos esse processo crítico da pandemia do coronavírus e de isolamento social em todo o país. E o Bolsonaro, eu acho que eu não tenho o que dizer, porque isso se repete a cada dia, né? Todos os dias que tem uma coletiva, ele larga uma bobagem, fala uma besteira, e isso realmente desanima quem está do outro lado da televisão assistindo. Daí se fala tanto, puxa vida, a Globo faz isso, a Globo o lixo persegue, e blá, 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 blá. Mas a Globo só coloca ele falando. E ela só precisa colocar o presidente da República dando as suas declarações, ela não precisa fazer qualquer crítica ao presidente da República. Entendo também que muitas vezes exagera nas críticas, né? Não dá espaço ao contraditório, até porque o próprio governo não quer, né? Estabeleceu ali um método de trabalho com os veículos de comunicação fora a Rede Globo, com as lives, com a internet, e, na verdade, a gente não tem aí uma discussão, um debate equilibrado no veículo mais importante de comunicação do Brasil. Mas, enfim, vamos ao debate de hoje, vamos às manchetes de hoje, aos temas que nós precisamos debater aqui, que são muito mais relevantes do ponto de vista do interesse público, quando comparo as declarações feitas aí pelo maior líder da oposição, que é o ex-presidente Lula, e pelo presidente do Brasil, que é Jair Bolsonaro. Correto. Então vamos lá, gente. Esse é o tema do Cidade em Debate de hoje, mas como já adiantamos alguma
coisa a respeito desse tema. A gente vai seguindo com a nossa pauta. O primeiro tema de hoje é que o governo pode manter o general Pazuello na pasta do Ministério da Saúde por tempo determinado. Depois da saída de Mandetta e, posteriormente, Nelson Teich, parece que o general Eduardo Pazuello é o perfil que está mais agradando ao presidente Jair Bolsonaro. João, esse início de gestão de Pazuello na pasta da saúde, acha o nome apropriado? É um general, é um militar, não é um militar da área da saúde, paraquedista, mas parece que tem um perfil aí que o governo está precisando. É o nome do momento para gerir a saúde, João? Pode ser. Veja, quando é Teich ou Teich, o nome do ex-ministro? Nelson Teich. Nelson Teich. Quando Teich assumiu a posição de ministro da Saúde, ele, na verdade, o que eu critiquei aqui foram as condições que ele foi escolhido para o cargo, né? O ambiente em que ele entrou naquele momento. Por quê? O ex-ministro Mandetta foi afastado do cargo por conta das suas posições, por conta das suas convicções, orientada, evidentemente, pela Organização Mundial da Saúde. Então, eu pensei comigo aqui e disse aqui no programa da Rádio Cidade, fiz também um vídeo falando sobre isso nas redes sociais, exatamente de que o Teich entra no governo, né, para respeitar as posições do seu chefe, né, contra o isolamento social, a favor da medicação que ainda não tinha sido recomendada pelos médicos e o uso livre da medicação aí, com a azitromicina, né, da cloroquina com a azitromicina. Enfim, essas condições é que me preocupavam naquele momento. Pois bem, ele manteve um posicionamento muito semelhante do Mandetta. Eu até acho que o Teich era um profissional muito mais qualificado tecnicamente do que o próprio Mandetta. O Mandetta, ele teve um retorno mais positivo por parte da opinião pública porque ele era político, essa que é a verdade. Muitos não vão gostar do que eu vou dizer aqui, mas o fato é que pelo perfil político, a forma como ele se comunicava, se colocava, a sensibilidade na hora de estabelecer as regras, de interagir com a imprensa, fez com que ele crescesse no jogo também. E não porque ele era técnico. Eu entendo que o Teich era muito mais técnico do que o ex-ministro Mandetta, e um profissional ainda melhor do que o Mandetta, para exercer aquela função de ministro da Saúde. Agora, o general, eu acho que pode ser o general ministro da Saúde e pode fazer um bom trabalho, né? Exercer muito bem ali a sua função como ministro da Saúde do país, como gestor da saúde do país, trabalhar em parceria com os municípios, com os estados. Mas o fato o questionamento que eu faço aqui, em relação ao fato do presidente fazer certas exigências. Ele será ministro da Saúde, ele vai seguir as orientações e recomendações das organizações internacionais, os critérios estabelecidos por especialistas, por médicos, por infectologistas, ou ele vai seguir a vontade do presidente da República, os caprichos, muitas vezes, do presidente da República, que faz aí defesas de medicamentos que ainda não foram aprovados para a utilização no combate à doença, que podem trazer consequências mais graves e efeitos colaterais que podem prejudicar, inclusive, ainda mais o ser humano infectado pelo coronavírus. Ele vai desrespeitar o isolamento social, ou ele vai fazer de uma outra maneira que ainda seja respeitar, como recomendação, seja recomendado por organizações internacionais. Então, não me interessa muito o nome que vai assumir. É claro que é preciso de uma qualificação mínima para exercer essa função. Mas, com bom senso, eu acredito que um general pode cumprir ali a sua função com muita competência. Resta saber se ele estará lá para cumprir a função de ministro da Saúde com competência ou se será apenas alguém para reproduzir as vontades do presidente Bolsonaro. Hoje, eu quero fazer uma colocação a esse respeito. O ministro já sabia que ia ficar. Ele hoje mesmo, entre hoje e ontem, nomeou 13 pessoas para o ministério. Então, retirou da pasta todos os resquícios do DEM
todos os resquícios da administração Mandetta e os demais membros do DEM que estavam lá perto dele, e nomeou 13 novas pessoas. Essa ideia de que o ministro da Saúde tem que ser um médico não é uma ideia universal, absoluta. O ministro da Saúde tem que administrar o Ministério da Saúde. As questões de saúde têm que ser administradas pelo setor de saúde do Ministério da Saúde. Não sei se nós demos dimensão exacerbada à questão de um remédio que existe há 88 anos, que poderia ser comprado em qualquer farmácia, sem mesmo uma prescrição médica, que é a dita cloroquina. Eu acho que isso tomou... O Brasil é muito engraçado nessas coisas. Quando a imprensa resolve botar um ovo em pé, a população, não raras vezes, é influenciada pelo tal ovo em pé. A grande pergunta é: a hidroxicloroquina pode ser tomada por qualquer pessoa desde sempre em acordo com o seu médico. Porque, como ele é um remédio que não tem a prescrição e não está regulamentado nos protocolos do Ministério da Saúde, é uma questão de paciente e médico. Se ajuda ou não ajuda, eu quero dizer o seguinte: existe muita gente que faz aqueles testes para laboratório, e naqueles testes, vocês sabem, existem os remédios propriamente ditos e os placebos, que são utilizados para que se diferencie a reação do paciente que está sendo medicado, ambos têm a mesma doença, para o paciente que não está sendo medicado. Inúmeras vezes, a crença do paciente na cura, a integração do paciente com o possível resultado da medicação, traz o paciente benefício. Nós ouvimos aqui na live o Ricardo Barros falando segunda-feira, estava ao vivo agora na CNN, falando outra vez a mesma coisa, que tomou hidroxicloroquina e foi bem, fez bem para ele e tal. Isso é uma questão de fórum íntimo, né? Porque como não é um remédio reconhecido e como seus efeitos não foram mensurados pela comunidade científica, é muito difícil quem é leigo dar opinião. Eu estou me estendendo aqui, João, pelo seguinte: eu acho que o Brasil está falando demais de prescrição de remédio. E nós estamos falando de menos do que é mais importante, que é se o ministro da Saúde comprou ou não comprou teste. Eu quero saber se esse Pazuello comprou ou não comprou respirador. Se esses hospitais de campanha têm a participação do Ministério da Saúde, quanto que eles estão custando e se há controle no dinheiro que está sendo gasto. Quer dizer, eu quero ver ato de gestão. Não, tudo bem, mas entenda que a visão do presidente, muitas vezes, é contraditória, porque, na verdade, ele não está ouvindo os profissionais da área. A minha preocupação com a prescrição é que o presidente Bolsonaro passa a prescrever remédio, que o Ricardo Barros passe a prescrever remédio. Veja, por isso que eu disse aqui que o ministro da Saúde ele vai ter que ouvir os técnicos, especialistas para trabalhar. Aliás, já deveria ter ouvido, né? Essa mudança de ministro de mês em mês no governo federal é muito ruim. O que eu disse quando o Taik assumiu o cargo, ele está lá para exercer a sua função como ministro, ou ele está lá para cumprir aí as orientações, as ordens do chefe dele, que muitas vezes a gente discorda. Você discorda, você mesmo, o Gabriel discorda também, muita gente discorda, né, em relação à pandemia. E o ministro Taik, ele cumpriu a missão dele ali como médico. E eu disse também lá atrás que ele, ao meu ver, era a minha opinião naquele momento, não rasgaria o diploma dele de médico, a história dele, o currículo dele, para cumprir ordens de um presidente que muitas vezes é emocionalmente instável, que para provar o ponto de vista, ele é capaz de qualquer coisa. Então, eu acho que agora o que o general deve fazer é continuar ouvindo. A gente citou aqui o exemplo do remédio, do medicamento. Veja,
Em relação a isso, você tem um irmão médico. Minha formação é ciência da saúde também. Não cheguei a me formar em medicina, mas é o equivalente a uma pré-medicina dos Estados Unidos. O fato é, o pediatra, por exemplo, G, né, você teve 3 filhos, eu tive 4. O pediatra, nos primeiros dias e meses de vida da criança, evita dar antibiótico. Por quê? Né? Ele só dá quando não tem outra alternativa. Por quê? Existem efeitos colaterais que o medicamento traz que não são bons para o sistema fisiológico do ser humano, da criança, do bebê. Então, ele evita, ele vai postergando isso ao máximo. A questão, agora, do medicamento da cloroquina é a mesma coisa. Não pode sair por aí distribuindo um remédio que a gente não sabe qual será o efeito dele em pessoas com outros problemas e outros sintomas, né, que não o do coronavírus. É isso que a gente está querendo dizer aqui. Não, peraí, irmão, eu concordo com você e diria o seguinte para você: eu não fui diagnosticado com coronavírus, espero em Deus não ser. Mas se eu for diagnosticado e o médico me disser, velhinho, você vai tomar xixi de gato porque realmente vai resolver teu problema do Covid. Aí eu vou perguntar onde é que está o gato. Porque a questão é a seguinte, essa é uma decisão médica e não é uma decisão política. Mas é isso que eu estou dizendo. Se o médico te mandar tomar xixi de gato, você vai tomar xixi de gato. Mas o Bolsonaro não é médico, o Ricardo Barros não é médico. Né? Os defensores aí, os militantes defensores da cloroquina não são médicos na maioria dos casos. Se o médico, se for do teu médico, e ele diagnosticar... Eles estão só falando que está à disposição. Agora, o presidente da República ele não tem nem o poder, nem a condição pessoal, nem coisa nenhuma de dizer. Ele disse que pôs no bolso uma cartelinha que vai dar para a senhora mãe dele, caso, e Deus o livre, que o aconteça, uma senhora de 93 anos, se a mãe dele tiver o coronavírus. Mas essa é uma decisão pessoal. Agora, as pessoas, elas vão ouvir mesmo, ninguém, quando está com Covid, ouve político, ouve comentarista de televisão, ouve quem quer que seja. O cara, quando está com o pepino, ele ouve o médico. Essa que é a verdade. E por isso que eu digo, toda essa discussão de política, hoje, por exemplo, foi regulamentado o protocolo que orienta. Foi oficializado, era o que o governo desejava, o novo ministro oficializou. Orienta, mas não tem capacidade de determinar. O médico é que decide. Aí, politizado outra vez, a comunidade reage. Bom, tem um monte de remédio que está protocolizado no Ministério da Saúde e que nenhum de nós jamais tomou e nem vai tomar. Então, eu acho que o poder do político influenciar... Eu queria mesmo saber dos políticos de teste, de respirador, de hospital, de leito, para quando precisar. Isso é muito importante, isso é muito importante. Mas eu discordo de você, porque nem todo mundo tem acesso a médico. Você tem lá o teu seguro de saúde, você apresenta o teu cartão de seguro e vai no médico, o médico te recebe. Eu também faço isso, ou através do SUS, você consegue um contato. Mesmo assim, nesse momento de isolamento social, está difícil ter acesso ao médico. Veja, a população em geral, se ouvir falar que tem a cloroquina no mercado, e houve o presidente da República dizendo que isso resolve o problema, meia dúzia de tossidas, quem tiver acesso e tiver disponível, vai tomar o remédio, Gê. Vai tomar, como se fosse uma vitamina. Ah, não, já me falaram que isso resolve, ou que tem a possibilidade de resolver, mas ninguém conhece os efeitos colaterais do medicamento que está tomando. Nem todo mundo tem acesso a médicos. Verdade. Vamos lá, gente. Próximo assunto, acho que a gente venceu bastante esse assunto em relação ao Ministério da Saúde, inclusive o tema que o Ogier já bem citou, que é a mudança de protocolo em relação à hidroxicloroquina. Próximo assunto, saindo da saúde, indo para a cultura. Regina Duarte deixa o comando da Secretaria de Cultura. Mais um ministro ou membro do governo que sai aí do governo Bolsonaro. A Regina Duarte foi muito criticada pela classe artística, ficou 60 dias, tinha entrado no lugar do antigo secretário, esqueci o nome dele, o rapaz do vídeo, João, você conseguiu me...
me resgatar o nome do antigo secretário, daqui a pouco eu puxo, mas Regina Duarte sai da Secretaria de Cultura. João, uma pasta que parece que não tem parece que não está funcionando no governo Bolsonaro. Tinha uma grande crítica, o presidente foi eleito com uma crítica muito grande às políticas de cultura dos antigos governos, como a Lei Rouanet. E parece que, por enquanto, não conseguiu engatar aí uma pessoa para conseguir tocar a pasta. Quem está cotado é outro ator global, o Mário Frias. E aí, João, o que dá para se pensar em relação a essa saída da Regina Duarte e o futuro da Secretaria de Cultura do governo Bolsonaro? Acho que o Brasil se decepcionou muito com a presença da Regina Duarte no governo federal, no governo Bolsonaro. Passou a conhecê-la de perto, ela deu entrevistas, demonstrou assim uma falta de sensibilidade em relação ao momento em que nós estamos vivendo da pandemia, aquela entrevista em que ela retoma ainda uma discussão a respeito da ditadura militar, falando que o momento que sente saudades daquele período, né? E daí ela é questionada pelo repórter e reforça que a gente não pode ficar preocupado com a morte, porque quem está vivo vai morrer uma hora ou outra, enfim, aquelas bobagens todas que ela falou. Mas em relação à cultura, eu acho que a grande coisa aqui é difícil você trabalhar num governo que desrespeita a cultura e os artistas quase que diariamente. Mas, por outro lado, eu quero cobrar aquilo que o presidente Bolsonaro se comprometeu a fazer durante o processo eleitoral, que era acabar com as fraudes da Lei Rouanet, dinheiro público jogado no lixo, roubado, desviado. Nós sabemos que aqui na cidade de Curitiba, por exemplo, tem eventos culturais que são patrocinados através da lei de incentivo de dinheiro que nunca é aplicado ou que não se presta contas aqui em Curitiba, em Londrina. Enfim, era preciso investigar e até agora ficou só no discurso. Ele não abriria a caixa preta da Lei Rouanet? O que é que a Regina Duarte fez no último mês que ela ficou lá contratada? Mas, no geral, a gente não tem muito o que comentar, né? Eu acho que pior do que a entrada da Regina Duarte no governo foi a saída dela hoje naquele vídeo dela com o presidente, ele falando que vai visitar ela e tal, aquela bobajada que a gente viu hoje. É mais uma perfumaria, algo irrelevante perto das prioridades que nós temos hoje no país, né? A contaminação do coronavírus, né? As mortes que estão ocorrendo por consequência, os sintomas das pessoas e o problema econômico como um todo. Nós precisamos de um plano e até agora nada, nem em nível nacional, nem em nível estadual e nem em nível municipal. E eu sou o cara que mais elogia aqui algumas medidas que foram tomadas pelo governo federal, como o Corona Voucher, como as linhas de crédito que foram aprovadas ontem, com apoio do SEBRAE em nível nacional, mas não existe ainda um plano que o setor produtivo, o empregador, possa olhar e possa falar, vamos passar por isso junto agora, vamos aí com a água no pescoço, tentar respirar e atravessar isso, porque depois a gente vai sair disso tudo e vai conseguir se recuperar. Até agora, essa falta de esperança que existe em relação ao que o governo, o poder público não se compromete a fazer, faz com que as empresas tenham uma tendência maior aí a fechar as suas portas e mandar todo mundo embora. Bom dia. Bem, com relação à cultura, eu tenho muito pouco a falar, porque eu acho que existe um erro ótico do governo quando vai buscar atores ou atrizes para gerenciar a área da cultura. O fato do sujeito decorar bem um papel e interpretá-lo bem no ar não significa que ele administrativamente seja qualificado, seja ele ou ela. E administrar foi um ministério, uma secretaria agora, mas com status de ministério, exige competência administrativa, exige visão e exige foco, objetivo. Quando você busca um ator ou uma atriz, você pode buscar muito menos foco, porque eles são acostumados a interpretar papéis, a interpretar outros personagens diferentes deles mesmos. E tem um vício. Toda vez que são colocados perante a Câmara, interpretam, como a senhora Dona Regina interpretou hoje na sua despedida
como se fosse realmente porcina, aquela que nunca foi, que ela ficou menos de um mês no Ministério. De sorte que, convenhamos, nós temos que buscar pessoas competentes. Eu não conheço esse ator, que é o novo convidado. Confesso a vocês que eu como cidadão brasileiro, eu preferiria alguém acostumado com a administração. Ancine, por exemplo, eu não sei se vocês sabem, que produz os filmes nacionais. Eu sei que vocês sabem, mas eu me refiro a todos que estão na live. A Ancine é administrada por essa secretaria. Tem milhões e milhões e milhões de reais de dinheiro público. A Lei Rouanet também é administrada por essa secretaria. E você vê nos conselhos de cultura mesmo dos estados, aqui está sendo montado o Conselho de Cultura, é uma vergonha o Conselho de Cultura do governador, o Rolando Lero, porque ele colocou aí no seu Conselho de Cultura um indivíduo que foi mandado embora da Secretaria de Educação, porque, sabe aquele buquine, 100 diárias durante o ano, foi para o Conselho de Cultura. Então, eles usam a cultura como se fosse lá desculpe o termo que eu vou usar, mas se fosse um vasilhame, né? Que você põe o mais inservível. E, ao contrário, nós estamos abrindo mão de educação e cultura. E todos sabem que a solução passa pela educação e passa pela cultura. É óbvio que, nesse momento, existe o foco todo em relação à saúde, mas, mais uma vez, a educação brasileira está sendo esquecida. Não está no foco administrativo do governo. Então, as pessoas votaram no Jair Bolsonaro, eu, por exemplo, que votei, e ainda sou um dos apoiadores do Bolsonaro, e, não obstante, eu saiba das pesquisas de hoje, inclusive, nós vamos falar sobre isso daqui a pouco, eu tenho certeza, mas é preciso frisar que a economia mudou de foco, e eu discordo aí do João, quando ele diz que o governo não tem um foco. O governo tem o foco que você gosta agora, Gabriel. Que é o keynesiano? Claro, por que o governo tem esse foco? Porque é o único que sobrou para a nação nesse momento. É o governo indutor de desenvolvimento, é o nacional desenvolvimentismo, é o governo capitaneando as ações de desenvolvimento. Gostemos ou não, eu não gosto. Eu sou liberal, eu penso em Adam Smith, eu penso em Ricardo, eu penso em John Stuart Mill, mas, neste momento, não interessa o que aqueles que são os que preferiram o liberalismo na economia pensam. Hoje, o Estado brasileiro e as unidades do Estado brasileiro têm que ser voltadas e estar voltadas para o desenvolvimento nacional. Mas, voltando aí à cultura, assunto chato, viu? A Regina Duarte era uma atriz muito melosinha, chatinha, e não é porque ela deixou o governo, pelo amor de Deus, senão vai haver uma confusão. Ela saiu de perto do Bolsonaro e está criticando. Primeiro, que ela está nos braços do Bolsonaro hoje. Segundo, que arrumaram uma boqueta para ela lá em São Paulo. Então, ela nem saiu, ela está dentro aí, para não me criticarem, né? João, se quiser concluir esse assunto, a gente vai para a pesquisa da XP e PESP. XP e PESP divulga uma pesquisa nesta quarta-feira de popularidade do governo de Jair Bolsonaro. O governo Bolsonaro chegou a 50% de reprovação de acordo com essa pesquisa. A avaliação de ruim ou péssima do governo chegou a 50% nessa pesquisa que foi feita entre os dias 16 e 18 de maio. 25% avaliam a gestão como ótima ou boa. De acordo com a sondagem, aqueles que consideram gestão, então, de Bolsonaro foram de 49% no levantamento de abril, do dia 30 de abril para 50% agora. O percentual dos que consideram o governo ótimo ou bom foi de 27% na sondagem anterior, do dia 30 de abril, para 25% de agora, e dos que consideram gestão regular oscilou um ponto percentual para baixo, agora com 23%, ao passo que 2% não responderam, contra 1% na pesquisa anterior. A pesquisa também apontou uma oscilação para cima na expectativa negativa para o restante do mandato do Bolsonaro.
41% dos entrevistados acham que a perspectiva é ruim ou péssima, contra 46% no levantamento anterior. Os que acreditam que o restante da gestão será ótima ou boa são de 27 ante os 30 que tinha anteriormente na pesquisa do dia 30 de abril. Outro dado em relação à saída do ministro Nelson Teich. Para 54% dos entrevistados, a saída do ex-ministro Nelson Teich tem um impacto negativo. Outros 31% dizem não ter impacto para o país e ainda 6% consideram ter um impacto positivo. A pesquisa ainda fez uma avaliação sobre o medo dos brasileiros em relação ao coronavírus. Não tenho os dados aqui precisamente na minha mão agora, mas já vou buscar. Mas, de fato, os dados centrais apresentam uma piora da popularidade do presidente Bolsonaro. João, a gente sempre sabe que as pesquisas podem representar um dado da realidade, ao mesmo tempo que elas podem também não representar. Mas o que está ali apresentado pela XP e PESP foi uma leve oscilação de piora na visão das pessoas em relação ao governo Bolsonaro. Primeiro que não é momento de fazer pesquisa, né? Esse dispositivo, esse instrumento de análise, né, de avaliação dos governos, muito utilizado nas campanhas eleitorais, tem sido mais utilizado com frequência pela XP Investimentos, e aí você tem que tomar mais cuidado ainda, porque a XP Investimentos é uma das interessadas. Eu me lembro que eles me sondavam muito durante a campanha eleitoral, nessa e outras também, que tinham interesses na política, por isso fazem a pesquisa, por conta dos negócios que eles querem abrir, né, para setores privados, seus parceiros, nos governos. Aqui, por exemplo, eles tinham todo interesse em saber em relação ao resultado da eleição por conta da Sanepar, aqui, e a possibilidade aí de orientar aí os seus acionistas. Você lembra aqui que o presidente da Sanepar, em um evento da XP Investimentos, anunciou no início do ano passado que aumentaria as tarifas de água que estavam previstas para receber aumento nos próximos 2 anos, que aumentaria de uma vez só, e que isso seria muito bom para o interesse público. Então, fazer pesquisa agora, sobretudo um setor privado que tem seus interesses, que eu enxergo como negativos, porque eu acho que nós temos que priorizar o interesse público. Fato é que o presidente Bolsonaro é o presidente da República, o governador do estado é o Ratinho Júnior, o prefeito é o Rafael Greca. Nós estamos vivendo uma crise, uma pandemia, e agora todos têm que estar juntos para trazer soluções para a população brasileira e apresentar um plano de trabalho de recuperação do país, do estado, do município, depois da crise. É isso que tem que fazer agora. Agora, fazer pesquisa para dizer que piorou a imagem, melhorou, não é o momento. É como dar uma declaração que o ex-presidente Lula deu ontem, né? Dizendo que estamos aprendendo, né? Foi bom que aconteceu o coronavírus no Brasil, porque estamos vendo que são incompetentes que estão lá à frente do governo. Puxa vida, a gente precisava, então, do coronavírus para resolver o seu problema eleitoral, do seu projeto que o seu partido tem para as próximas eleições, de se contrapor ao atual governo. Pô, eu acho o seguinte, acho que nós temos que ter uma visão diferente desse processo todo. A gente tem que se colocar do outro lado do balcão. Todos nós somos políticos aqui, né? Talvez você nem tanto, Gabriel, porque não tem... Mas todos nós somos políticos, apoiamos, saímos candidatos, mas na hora que passar a eleição, na hora que passou a eleição, chega a hora da gente torcer para que as coisas deem certo. E pesquisa, instituto de pesquisa, empresa privada que patrocina, porque sempre quando tem uma pesquisa tem alguém por trás que está patrocinando. É sempre feita com outros interesses. Eu, se quiser, por exemplo, eu faço uma pesquisa aqui no Paraná e sei como manipular perguntas, por exemplo, e coloco tanto o prefeito de Curitiba quanto o governador e o próprio presidente em uma situação muito difícil. Agora, não é para isso que existe pesquisa, não é para isso. Então, eu discordo, acho que é uma manchete, é notícia, mas eu discordo do momento, né, para se trazer uma nova pesquisa. Eu acho que todos agora têm que estar juntos com quem governa para tentar melhorar a vida dos brasileiros e brasileiras. Indo nessa linha do João, hoje, que interesse teria em relação à divulgação dessas pesquisas agora, por exemplo, uma entidade, ou melhor dizendo, um setor financeiro aí ligado ao mercado, como a XP, de expor aí esses dados, e que afeta ou que deixa de afetar em relação à opinião pública, a própria imagem do governo? Ou
pode ser alguma mensagem no mercado financeiro para o governo Bolsonaro. Qual tipo de avaliação você faz? Bom, em primeiro lugar, eu gostaria de subscrever integralmente a colocação feita pelo João. Considero brilhante a manifestação do senhor João Arruda. Em gênero, número e grau, e subscrevo como se minha fosse. Peço licença para subscrever como se minha fosse. E na própria manifestação do João está a explicação. Terá a XP atendidas as suas reivindicações no mercado financeiro, dirigido tal como está? Será que eles estão felizes com o BNDES? Será que empresas que eles financiam através dos seus fundos estão tendo os resultados necessários? A suspeição é decorrente. Quando você tem uma pesquisa patrocinada pela Confederação Nacional da Indústria ou pela Federação Nacional do Comércio, você parte do pressuposto que é uma entidade generalista, que é uma entidade que congrega urbe et orbe, e que ela representa realmente setores da sociedade brasileira. Agora, uma empresa privada, ela encomenda a pesquisa e tucha na pesquisa o que ela bem entender. Quem fez a pesquisa? Quem são os pesquisadores? A XP? Mas a XP é pesquisadora de mercado ou é empresa de investimento? Então, quando você... por isso, me impressionei com a profundidade do comentário do João. Quando você tem uma empresa que vem aqui ao Paraná, chama esse inepto, que é o presidente da Sanepar, Cláudio Detal, não aceitou nenhum convite nosso ainda, né? Stabile ainda não. Não, seu Stabile. Pois é. E aí, esse senhor, no evento dessa empresa privada, anuncia que vai aumentar em mais de 11% a água do cidadão do Paraná. Você confia nessa empresa privada? Você confia nesse senhor administrador do governo atual? E nenhum dos dois, obviamente. E se eu já não confio na XP, eu confio menos ainda na pesquisa dela. Já te vi. Tchau. Fui. Bora lá, a gente falar de Paraná? Podemos falar do Paraná, mas é muito estranho, Gabriel. Chama aqui a atenção aqui, né? A gente passa a discutir a possibilidade de afastamento do presidente, de impeachment. Que interesses, como dizia a Brizola, né, Eugê? Que interesses tem uma empresa privada em contratar uma pesquisa eleitoral? Que interesses? A XP Investimentos, ela tem todo um setor para ouvir os partidos políticos, os parlamentares, para estabelecer relações políticas com candidatos, com aqueles que exercem mandatos. E quais são os interesses dessas empresas? Lembrando aqui que, nesse momento de desgaste do próprio presidente da República, há poucos dias você trouxe aqui algumas declarações e estudos da FEBRABAN, críticas ao presidente. Será que o mercado, será que o setor financeiro, será que os bancos já receberam uma sinalização do vice-presidente da República? Porque isso tudo está muito estranho para mim. Mas vamos falar do Paraná. Vamos lá, Paraná, gente. Assembleia Legislativa do Estado. Entrevista hoje do líder do governo, Sem Bakri, a nossa co-irmã CBN. O Sem Bakri disse que não está ocorrendo tratoraços na Assembleia Legislativa, defendeu o modelo remoto de votação e também de debates dentro da Assembleia nesse período de isolamento e afastamento social. Na semana passada, os deputados discutiram a volta dos trabalhos presenciais na Assembleia Legislativa. Bem fato que alguns assessores já estão trabalhando de maneira presencial na Assembleia. O presidente da Assembleia também esteve, durante esse período de pandemia, trabalhando na Assembleia, e um deputado estadual, Requião Filho, acusou o governo de estar usando esse sistema remoto para fazer um tratoraço e passar as pautas que interessam o governo Ratinho Júnior. Começo com você, Eugê. Como você tem avaliado a atuação da Assembleia nesse momento de pandemia? E se você acha que é o momento de voltar? Se esse trabalho remoto, de fato, está propiciando que o governo passe de maneira mais facilitada as pautas que interessam aí no Legislativo Estadual. Agora, ping-pong, como outro dia sugeriu um entrevistado nosso, que rapidinho, pique rapimenta e sai fora. É tratoraço sim, o Sem Bakri gosta de você ou não, porque o dia que vocês tiveram que discutir com o plenário aberto à população, vocês foram se esconder lá na Ópera de Arame.
Então, não venham dizer que vocês não estão fazendo tratoraço. Vocês estão a serviço, a grande maioria está a serviço do interesse do governo e aprova tudo. Não discute nada que o Rolando Lero manda. Tudo que vai para a Assembleia é subscrito pelos deputados. Tudo, tudo, tudo. Qual foi a sua outra colocação? Por favor. Momento de voltar agora, Eugênio. Você faz pergunta de 15 quilômetros? Daí eu sou velhinho, eu não consigo pagar. A questão é a seguinte... Você está perguntando se deve voltar às sessões. Eu quero dizer para vocês o seguinte, eu andei na rua agora à tarde. Estão abertas por ordem do Tribunal de Justiça as academias. O gordinho da Prefeitura Municipal, gordinho, simpático, estou falando simpaticamente, nosso gordinho, Rafael, o Rafael, ele anunciou que o Madalosso está aberto. Acho que ele estava com saudade do Madalosso. E ele vai comer lá um radite, polenta e um franguito, certo? Então, meus amigos, conta para mim, o que é que está fechado em Curitiba? Então, se os deputados já têm uma meia dúzia de 4, 5, 6 que está lá na Assembleia, que venha todo mundo, então, e venha Pobreu, e vamos trabalhar, porque eles decidiram, nas últimas 48 horas, o Rolando Lero Camundongo, o Rafael Greca, e todo mundo aí decidiu que não tem Covid no Paraná. O Paraná é um exemplo para o Brasil, um exemplo para o mundo, não existe mortalidade, eles passaram a população. O Camundongo Ratinho ficou 1 hora na Rede Globo, dizendo que estava tudo bem, obrigado, que a economia ele ia resolver, que agora ele ia investir no agronegócio 4.0. Faz tempo que ele não fala essa bobagem, ele falava isso bastante na campanha. Agora faz tempo, acho que já virou 5.0 na cabeça dele. Então, minha gente, o fato é o seguinte, já está na hora da colheita do milho. Vamos mandar o governador inaugurar a colheita do milho do 5.0, porque eles derrogaram os efeitos do coronavírus. Está tudo aberto. Academia... Gabriel, perdão. A academia aberta, meu irmão. O cara suando do lado do outro. O que falta mais? Hein? Voltar ao futebol. 20 mil pessoas contra o Pereira. E aí as consequências vêm, né? João. Então. Eu vou, para você, telespectador, eu vou resumir aqui como acontecem as sessões na Assembleia Legislativa do Paraná. Queria chamar a atenção do Anônimo aqui, que está do nosso lado. Anônimo, presta atenção, Anônimo. O Anônimo está conversando lá, não ouve a gente. Será que ele desligou lá o controle remoto? Anônimo! Não está ouvindo mesmo. Anônimo! Não está dando bola. A dona Maria não está na rádio. Ele está solitário na rádio. Aliás, eu, segunda-feira, vou na rádio. Anônimo! Ô, Anônimo! Você tá rádio. É o seguinte, cara. Eu vou começar a falar aqui e daqui a 10 segundos você desliga o meu microfone. Você consegue desligar só o meu microfone daí? Não consegue desligar o meu microfone daí? Pois bem, a Assembleia Legislativa do Paraná consegue ligar o microfone de cada parlamentar no momento da sua fala. Então, são falas de 2 minutos, de 3 minutos, pedidos de à parte. Pedir à parte, como é? Agora ele desligou. O Anônimo desligou o microfone do João. E tirou do ar ainda. Olha aí, ó. Perfeito. Era isso que eu queria dizer aqui para você. Essa é a sessão na Assembleia Legislativa do Paraná através do Zoom, através do aplicativo. Não sei se é o Zoom que eles utilizam lá. Então, o parlamentar vai fazer uma reclamação, pede uma parte, qualquer coisa, e não consegue falar. Se ele ultrapassa o limite dele de fala, cortam na hora. Ao mesmo tempo em que, geralmente, no plenário... Pompa e circunstância. Geralmente, pompa e circunstância. No plenário, no auditório, nós tínhamos lá pessoas que representavam setores importantes que eram afetados pelas leis, né, pelos debates entre os parlamentares. Então, é claro que tem tratoraço. Veja, o Camburão, isso é mérito do governador do estado, que ele aprimorou a história do Camburão. No governo passado, os deputados, para votar em questões polêmicas, quando não queriam contato com a população, com os servidores públicos e com os professores, entravam dentro do Camburão, o Camburão levava
lá para dentro da Assembleia, no estacionamento, eles subiam, eram protegidos pelos policiais, entravam no plenário e votavam. Foi assim que aconteceu lá, aquele escândalo de ato de violência na frente da Casa Legislativa do Estado do Paraná. Agora não, agora são as sessões digitais. Eles estão adorando isso, ninguém precisa se expor, o acompanhamento é muito pequeno e, no máximo, eles vão receber ali uma crítica ou outra nos comentários das redes sociais. Veja, é um problema que a gente precisa resolver no Estado do Paraná e no Brasil, né? Isso é cíclico, né? O jogo fisiológico entre os dois poderes é muito pesado. O toma lá da cá é muito grande. O Executivo tem condição de resolver a eleição de um deputado estadual com muito mais força do que qualquer discurso e proposta de que seja, inclusive, possível durante o exercício do mandato. Porque tem gente que promete até o impossível. Mas o parlamentar assumir compromissos em exercer o mandato com independência e aprovar projetos importantes se torna irrelevante perto do que ele pode oferecer quando ele está vinculado ao governo do Estado, vinculado à máquina pública ou até mesmo vinculado ao governo federal. Confesso que fui deputado federal e, em nível nacional, é um pouco mais diferente, porque é um número muito grande de parlamentares. Existe a regra do orçamento impositivo, isso dá uma certa independência e autonomia para os parlamentares, e a população mesmo, a sociedade, tem cobrado mais dos parlamentares em nível federal, tem acompanhado mais esses mandatos, diferente do que acontece nas câmaras municipais e nas assembleias legislativas. Quando é que isso vai mudar? Quando a população passar a prestar mais atenção no comportamento dos deputados, do deputado que ela votou, quando o eleitor passar a prestar atenção no comportamento do deputado que ela votou, se acompanhar também as votações, o que está em pauta, se está de acordo com a votação daquele parlamentar diante de uma matéria específica e cobrar da eleição. Assim como, por consequência, por óbvio, né, é preciso eleger as pessoas de acordo com os seus comportamentos no exercício do mandato. Não é o que acontece na prática. São os acordos, é o jogo fisiológico, é o favor que faz com que esse parlamentar se eleja e se reeleja. Enquanto isso, vai haver trateraço sempre, seja dentro do camburão ou através das sessões digitais. João, eu queria fazer uma observação. Eu elogiei tua manifestação anterior. Aí um espectador aqui disse o seguinte: terceiro dia que você concorda com o João. Alguma coisa está errada. Não, não tem nada errado. É que existem pontos de vista convergentes. E esses pontos de vista convergentes serão sempre divulgados por nós por uma questão de honestidade intelectual. Nós divergimos em algumas questões ideológicas, mas quando se trata de bom senso, de estar centrado nas coisas do bem, a gente está centrado nas coisas do bem. Eu quero pedir licença para mandar um abraço para o meu amigo Darlan França Cieselski, que é lá do União da Vitória, João. É professor da maior qualidade, professor de educação física, de basquete, e conheceu bem o Sembacre. O Sembacre era magrinho, era goleiro de futebol de salão no União da Vitória. Depois comeu tanto quibe que a tia dele faz, que virou esse manequim da Gasbras, que ele é atualmente. E é o seguinte, todos nós aprendemos, aqueles que passaram por União da Vitória, o Darlan, por exemplo, é descendente daquela grande figura de União da Vitória, o professor Túlio de França, que dá nome ao ginásio lá e tudo mais. E todos nós aprendemos com o grande mestre Israel Pastucci, que é uma lenda da educação física aqui do Paraná, e especialmente da União da Vitória. Voltando sem a digressão histórica, você imagine, hoje eu mandei para minha filha uma piadinha daquele homem, como é o nome do homem, filha, que eu mandei a piadinha para você, que é o homem que é uma mosca, que tem filme e tal, magrelinho. Veja aí no teu e-mail para poder mostrar para as pessoas. Mandei uma piadinha. Hein? O manequim da Gasbras foi a melhor que eu vi nos últimos tempos. Não, nós temos um manequim da Gasbras, um líder do governo e o velho do churrasco no Secretaria do Meio Ambiente.
Por que será? Por causa que é velho de churrasco? Conta para mim, eu não sei. Qual é esse lance do velho de churrasco? Eu não sei. O secretário do Meio Ambiente estava fazendo churrasco no meio da pandemia, do isolamento social, fazendo churrasco em um órgão público, na estrutura do IAP, do Instituto Ambiental do Paraná, de Umuarama. Churrasco, um monte de gente lá preparando. E daí a resposta do... Não, depois ele fez um vídeo de resposta no dia seguinte, se justificando, né? Dizendo, olha, eu trabalhei o dia inteiro, percorri vários municípios, e daí o pessoal da secretaria fez alguma coisa para eu comer lá, só que o que fizeram para ele foi um churrasco, um banquete. E aí é o seguinte, eu vi um vídeo, eu estou brincando que eu não sei, porque isso aí, obviamente, envergonha o governo do Paraná, seria, se o governo sério fosse, se o governador estivesse imbuído, né, da importância da sua figura para o povo paranaense, imbuído da importância do seu cargo, ele teria convidado esse cavalheiro a se retirar do governo essa semana. Ele é deputado estadual, o povo é assim, o povo elege. Mas o governador ele é tão sem posição a respeito de nada que ele não teve coragem nem de reforçar a justificativa dada pelo seu secretário. Ele manteve no governo secretário alegando que encaminharia a denúncia para a Controladoria Geral do Estado. Ele foi perguntado e ele disse o seguinte, Gê, já encaminhei a denúncia para a Controladoria Geral do Estado. Escuta uma coisa, o cara é secretário dele, pega o telefone e pergunta, escuta, você fez churrasco lá mesmo? Você fez essa cagada, ou peça desculpas, peça conta, agora você está fazendo exatamente o que eu orientei a não fazer, que é respeitar o isolamento social. Faz isso. Agora, dizer que a atitude covarde, inclusive, porque, no mínimo, ele teria que ou demitir ou defender, nenhum nem outro. Ele mandou para a Controladoria Geral do Estado, que é um órgão que ele nomeou pessoas lá, ou seja, ele será julgado pelos seus outros comissionados. É o seguinte, é um pândego, porque não pode tirar o secretário, ele não pode levantar o telefone e falar Márcio Nunes, o nome do cara é Márcio Nunes. Mas por que ele não pode? Porque tem medo. Ah, tá. Medo de quê? Medo, naturalmente, dos comprometimentos históricos que tem com esse Márcio Nunes. Medo do que está sendo feito na Ilha do Mel, com a participação dele e do Márcio Nunes. E grava o vídeo aí para a gente responder na justiça se o Márcio Nunes quiser e se o governador quiser também. Já está gravado mesmo, porque... O que é? Por que você não está falando nada demais também? Não, porque eu estou falando a verdade, por isso que eu estou dizendo para gravar. Hein? O que foi, Gabriel? Vou ler alguns comentários, porque hoje está mais tranquilo o ambiente no Cidade de Debate, mas os comentários, o negócio está pegando fogo. A gente fala de assuntos polêmicos, como da hidroxicloroquina, e aí tem participação de uma série de pessoas aí. Inclusive, a gente começa a fazer o debate aqui, daí vem alguém e faz uma crítica, e deles que parece que está falando de outro assunto, né? Mas vamos aos comentários, então, Gabriel. Vamos lá. Vamos lá. O Anderson Antunes, ele começa assim, ele está assim, pois ele não tem formação em medicina. E ninguém aborda um assunto que não está capacitado. Existem muitos especialistas que recomendam a cloroquina no começo da doença. Agora, efeito colateral pior é a morte. Agora se põe no lugar de quem está numa situação de quem está enfermo, diz o Anderson Antunes. O Nelo Molotti aparece aqui e faz aí um comentário, Joseph Goebbels Cover. Aí o Inácio Pereira Souza fala um monte de palavrão ali, para de falar besteira, não tome a cloroquina, tome tubaína e pare de encher a paciência para não dizer outra coisa. Aí o Cassiano Ricardo Medeiros Morim, concordo com o Gia, a cultura deveria ficar a cargo de um técnico que tenha, sobretudo, uma visão conservadora para resgatar a verdadeira cultura brasileira. O ator o Gia não falou que tem uma visão conservadora. Não disse isso. Mas deixa eu mandar um abraço para quem está na live aqui com a gente, é o Ender Love. O Ender Love, ele participa de manhã do Jornal da Massa.
E eles têm muita gente no Jornal da Massa de manhã, João. No mesmo horário que a gente está, eles têm lá o tradicional Jornal da Massa. Enderlóis, um abraço para você. Obrigado por estar conosco aqui e parabéns pelo trabalho que vocês executam, que é muito legal. O Enderlóis, ele costuma entrar na minha página, costumava, para me criticar. Ele é funcionário da Rede Massa, que é a TV, que é a rádio que pertence ao grupo empresarial do governador do estado. Então fica até chato, né, um funcionário deles entrar lá para me criticar. Mas agora não critica mais, sabe por quê? Foi bloqueado. Agora não tem mais como entrar na minha página para me criticar. Cada vez que eu fazia uma crítica construtiva ao governador do estado, ele vinha falando lá que eu estava com ciúmes, com inveja e não sei mais o quê. Vamos lá. Está só assistindo e tem todo... No meu caso, pode criticar, porque eu estou tão acostumado a receber crítica e elogios também, graças a Deus. Então, como a gente é exposto, o que foi? A crítica constrói, a gente corrige. Claro. E eu quero dizer para você, Gabriel, que é o seguinte: você cortou o cabelo ou não? Não, ainda não. Mas você deu uma arrumada, você deu um tapa aí no pelo. Não, tapa, né? Tapa no cabelo. Onde é que está a bandeira da Rússia? Oi? Onde é que está a bandeira da Rússia? Está aqui atrás. Deixa eu pegar. O Cassiano está dizendo o seguinte aqui, que a visão conservadora foi opinião minha, não do G. Está aqui para você, ó. E aí o Cassiano chama o Nelo de comunista. O Nelo diz que é comunista da linha albanesa. Cassiano, eu sou comunista da linha trotskista, bolchevique. E nem você, nem o Nelo são comunistas, vocês são uns burguesinhos de Curitiba, viu, que andam de calça jeans, você e o Nelo, não venham posar de comunista, porque vocês não são comunistas. Comunista aqui em Curitiba tinha uns caras em 1960. O Elberg Edson, ele falou, vamos mudar de assunto e me contem como é que foi o churrasco ontem nas Torres. O carneiro valeu mesmo? Faz tempo que não vou lá e quase fui ontem. Olha, a gente quase levou um cliente lá para a Laventura Grill, a churrascaria, o Elberg Edson, né? Edson Alberge. João, é o Edson Alberge. É Edson Alberge, é meu primo irmão, filho de meu tio Dirceu. É da família dos Alberges. Você ficou com vontade quando ouviu a gente falando, mas se você ouvisse o Daniel de Oliveira falando dessa churrascaria, olha, você não ia conseguir se segurar. Aqui a Maristela Soccer também está dizendo boa noite, adoro assistir Cidade em Debate. E aqui eu gosto de ler dos comentários da página do G. Os da minha página são todos conhecidos, meus amigos. Eu gosto de receber aqui as críticas aqui da página do G. O Cassiano diz o seguinte também: depois que o antagonista foi comprado pelos empíricos, passou a plantar notícias falsas e fofocas justamente para obter lucro no mercado financeiro. Aí, acabou. Tem mais aí? Tem mais? Quando fica bom, esse Gabriel esculhamba tudo e acaba. Mas não é o Gabriel que esculhamba. É o anônimo. Laventura Grill. Quem embora o anônimo? Converse com o pessoal lá e diga que o Daniel de Oliveira te mandou. E peça para ele mandar uma cota maior aí, porque a crise está brava. Um abraço, gente. Até amanhã. Até mais. Até amanhã, gente. Tchau. Até mais. Até amanhã, Gê. João, 6h10 da manhã, no Jornal da Cidade. Tchau. Tchau, Gê. Eu vou segunda-feira na rádio. Cansei de ficar aqui preso, viu? Segunda-feira eu vou fazer ao vivo na rádio. Cansei desse troço ficar preso. Vamos fazer um protocolo de volta aí, Gê. Vamos fazer um protocolo presencial. Presencial. Isso. Oi?